Amém. Opa! Glória a Deus, aleluia. Para mim é motivo de alegria poder estar aqui nesse momento e novamente compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Hoje nós estamos iniciando uma série de pregações sobre o reino de Deus e seus valores, seus princípios. Então é um material muito vasto na Bíblia sobre esse assunto. Eu vou fazer algumas introduções, vou abordar alguma coisa, mas os próximos pregadores estão com a responsabilidade maior do que a minha. Eu confesso para os irmãos que toda vez que eu sou agendado para pregar, eu inicio uma nova crise na minha vida. Então me incomoda. Pregar a palavra de Deus me incomoda, porque eu fico temeroso. Hoje alguém me dizia: olha, você nem precisa preparar para pregar a palavra. Eu falei: como assim? Eu preciso me preparar, sim. Não é porque a gente tem algum conhecimento que a gente não precisa preparar. E eu venho me preparando para ser servo do Senhor, para a glória do Senhor, para a edificação da igreja, já há algum tempo, há muito tempo, mas amém. Então, hoje nós vamos pregar em João capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7, a gente vai ler, e a gente vai analisar alguns fatos sobre o reino de Deus. Porque como na época de Jesus, tinha os fariseus que tentavam impedir as pessoas de entrar para o reino. Hoje é de igual modo. A coisa continuou, a coisa é sempre assim. O diabo ele não desiste. Mas antes de iniciar essa pregação, quero comentar uma coisa com os irmãos. Eu conversava com um irmão uns 30 dias atrás, depois de um momento de reflexão, indignação. Chamei esse irmão, a gente sentou e estava conversando, e eu disse para ele: o que é que nós vamos fazer? Ou não vamos fazer nada? Porque nós ficamos atirando para todo lado, e ao mesmo tempo isso não surte efeito, e nós precisamos, se formos fazer algo, devemos fazer algo para contrapor tudo que existe, ou quase tudo que existe no sistema religioso. Ou não vamos fazer nada. Vamos para a caverna e esperar as coisas se consolidarem, esperar Jesus voltar e ponto final. Mas eu disse para esse irmão: fazer o que estão fazendo, eu me recuso a fazer. Então nós precisamos fazer algo, mas não como está sendo feito. Então, isso tem despertado para o reino de Deus e seus valores, seus princípios. E é assim: eu estou disposto, eu me disponibilizo a fazer algo para o reino do Senhor. E eu creio que todos os cidadãos do céu, todos os servos do Deus Altíssimo deva fazer o mesmo. João capítulo 3, versículo 5 ao 7, o Evangelho de João. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. É necessário
que as pessoas nasçam de novo. A questão é o seguinte: João Batista, em Mateus, capítulo 3, versículo 2, disse o seguinte, e ele dizia: arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus, ou pois está próximo o reino dos céus. João Batista era a voz do que clamava no deserto. Não era João Batista que clamava, era Deus que clamava através de João Batista, porque Deus tinha sido expulso do templo. Já tinha sido expulso do templo há muitos anos, há muito tempo. E era o mesmo que João dizia para as pessoas daquela época: olha, acabou. Acabou a espera. O reino está próximo, o reino do céu, ele dizia, porque o judeu tinha muito zelo pelo nome de Deus, então ele não falava o nome de Deus, o reino de Deus, não falava o reino de Cristo, porque Cristo ainda não tinha surgido, ia surgir. Então João dizia àquelas pessoas: olha, o reino de Deus está próximo, acabou a espera. E então vem Jesus com o evangelho do reino, e o reino então se inicia. E o reino de Cristo teve início a sua implantação com o anúncio do evangelho do reino, com as notícias do céu. A grande questão, e eu não vou medir palavras para dizer, para falar dessas pessoas, dos falsos profetas que sempre existiram e que agora estão existindo com muito mais intensidade, que tem causado controvérsias e tem introduzido ensinos distorcidos, não porque não conhece as Escrituras, porque intencionalmente existe um programa, um projeto de deturbar, de impedir, de dificultar a entrada das pessoas para o reino de Deus, através do engano, da mentira. Em Apocalipse 20, quem já leu sabe, fala que a questão do milênio, né? Que nós iremos reinar com Jesus no milênio. Que o reino de Cristo será implantado e durará 1000 anos. Eu quero dizer para vocês, com toda certeza e convicção, tirado das Escrituras, o reino de Cristo, o reino de Deus, foi implantado e se iniciou, para ser mais ou menos exato, há 2021 anos atrás. O reino de Jesus, ele não vai ser implantado, ele já foi implantado. E desde essa época, pessoas têm nascido de novo, e têm entrado para o reino, e têm reinado com Jesus. E têm reinado com Jesus. Então, se as pessoas não estão reinando com Jesus, é porque ainda não passou pelo processo que as classifica como cidadãos do reino. Vocês acham que eu estou aqui? Vocês acham que nós pregamos o evangelho do reino? Porque essa é a minha preocupação. Por que toda vez que sou agendado para pregar, inicia uma nova crise? Porque a minha preocupação é com o evangelho do reino, é pregar o evangelho do reino. Eu não posso pregar outra coisa. Eu não posso ensinar outra coisa.
E é uma responsabilidade pesada, é algo pesado que mexe com as nossas estruturas. Pois bem, a palavra de Deus disse que se o homem não manietar o valente, amarrá-lo, não pode assumir a sua casa. Não pode. Marcos 3,37. Jesus, eu estou aqui hoje pregando o evangelho. Você pode pregar o evangelho do reino, porque Jesus amarrou o valente. Ele não encarcerou, ele não algemou, porque espírito não se encarcera, não se algema. Mas limitou, de modo que ele pode até contrapor, mas não pode impedir que o evangelho seja pregado em toda a terra. Mas o evangelho do reino. Então Jesus, ele fez isso. O valente, o diabo, ele não vai ser amarrado e depois solto. Ele já foi amarrado. E foi limitado para que não impedisse a pregação do evangelho. Porque se isso não tivesse acontecido, nós não pregaríamos o evangelho. Nós não pregaríamos o evangelho. Não tinha pregadores do evangelho. Ele matava tudo. Ele liquidaria com todos. Em Apocalipse 6, quando o cavalo branco e seu cavaleiro sai com seu arco para... Ali a única interpretação, entendimento é que o cavaleiro branco é Jesus. Tem outras vertentes, mas o entendimento que eu cheguei até então é esta. Jesus, mas para contrapor a pregação do evangelho do reino de Cristo, outros 3 cavalos e cavaleiros são soltos, mediante a abertura dos 3 selos sequentes, para contrapor o evangelho. E aí eu pergunto para os irmãos, quando é que teve paz na terra? Quando foi que não teve fome na terra? Quando foi que não teve pestilência, mortandade por enfermidade na terra? É óbvio que tudo isso vem se intensificando e vai se intensificar ainda mais. Mas nunca foi motivo para nós deixarmos de pregar o evangelho do reino de Cristo. Nunca foi motivo. Que preguemos com palavra, que preguemos com o nosso testemunho, mas que preguemos, que nos ocupamos e que nos desgastamos na pregação do evangelho do reino. E aí, tem denominações, teólogos, falsos profetas, que faz uma classificação, uma seleção entre os santos. Olha, tem uma classe de santos que vai ser salvo, mas divide o reino de Deus, divide como se fosse o templo. Mas vai ficar no átrio. Átrio é pátio, a pátio é de fora. Os obreiros vai ficar no lugar santo. E os santos mais top vai reinar com Jesus. E eu fico vendo os falsos profetas, esses ensinos, das pessoas classificando os santos, sendo que o próprio Jesus, o próprio Senhor, não faz esta classificação. A única coisa que poderá diferenciar, ou não sei, um santo do outro na glória, talvez seja a quantidade de presente, de galardões. Isso é um assunto até complicado de se explicar, porque a Bíblia não fala muito sobre isso. E a questão e eu fico vendo essas falsas profecias, esses falsos ensinos,
Aonde as pessoas têm deixado de usar o poder de Deus, porque a obra de Deus funciona com qual método? Com qual estratégia? Com o poder de Deus. Não é marqueteiros que vai fazer a obra de Deus fluir. Não é coach, persuasão humana, estratégias humanas e psicológicas que vai fazer o reino de Deus fluir, a coisa acontecer. As coisas de Deus acontecem através do poder de Deus. Isso não é negociável. Isso não é negociável. Vocês sabem, não se escandalizem, qual é o artefato mais usado para levar as pessoas à apostasia e mais usado para levar a gente para o inferno? Vocês sabem qual é o artefato? Não é a palavra de Deus, mas é a Bíblia. Não se escandalizem, irmãos. É a Bíblia. E ela está sendo usada e vem sendo usada por quem? Pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pelos marqueteiros de plantão que quer usufruir, pelas pessoas que têm seus interesses comerciais, empresariais, seus interesses próprios. A Bíblia tem texto e contexto. Se você usar um texto de forma isolada, você faz ele falar o que você quiser. Você interpreta do jeito que você quiser. Mas se você pôr dentro do contexto, você não faz o que você quer, do jeito que você quiser. Não faz, não manipula. E aí vem sendo criado ao longo da história da humanidade teologias e mais teologias, doutrinas e mais doutrinas, estas bíblicas vêm sendo introduzidas, porque é fácil arrastar a multidão, é fácil manipular a massa, usando a Bíblia. É só tirar da Bíblia e pregar, tirando da Bíblia, o que as pessoas querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir. É só pregar de acordo com o interesse dos homens e sua carnalidade. Você arrasta multidões, você agrega multidões. Mas nós não temos essa missão. A missão dos verdadeiros servos do Senhor é de anunciar o evangelho do reino. Porque é com esse evangelho do reino é que as pessoas serão transferidas das trevas para a luz, do inferno para o céu. O evangelho do reino não é outra coisa. Não é uma outra coisa. E às vezes é bom a gente tomar umas tabadas de vez em quando. Tá? É bom? Porque, queridos, não se trata de sermos melhor do que ninguém. Não se trata de sermos infalíveis. Não se trata de não termos defeito, não se trata disso. Se trata única e exclusivamente do Espírito. Qual é o Espírito que opera? De quem é a voz que está clamando? De quem que é a voz que está clamando? Não é uma questão, porque falho todo ser humano é, defeito todo ser humano tem, pecado todo ser humano comete. A questão não é essa. Ah, porque você não pode se posicionar assim, porque você não é melhor do que ninguém, você não é melhor do que ele. Posso não ser, mas o nosso espírito é diferente. E eu costumo ser humilde nessa questão. Olha lá, se o espírito dele for santo, o meu, porque não bate, não dá certo, não tem jeito. É uma questão de espírito. Uma vez eu assumi uma obra que o pastor Edeobrando me passou, eu e a Cida.
obra zinca. Não porque era culpa dele, é porque o negócio era zinca mesmo. E a primeira coisa que eu disse para aquele povo foi o seguinte: é pelo Espírito, é pelo Espírito Santo. Não sou eu que vou ditar regras, não vou aceitar regras dos homens, não vou aceitar regras, é do Espírito, pelo Espírito. Se for, é pelo Espírito, se acabar, é pelo Espírito. E a coisa aconteceu, e a coisa fluiu. Então a questão é essa. É uma questão de espírito. O tema dessa pregação é membros de uma denominação ou cidadãos do reino. Ou membros de uma religião, denominação. Faz diferença não? Ou organização, instituição. Não sei mais o que são. Coisa está tão assim que não dá mais para saber. Primeiro ponto. A verdade. Está no texto. Jesus dizendo, insistindo com Nicodemos. Está aí. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Queridos, não é o conhecimento que nos liberta, mas sim o conhecimento da verdade. Porque conhecimento por conhecimento, há muito conhecimento. Mas o conhecimento da verdade, como está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu ocultar a verdade, se eu omitir a verdade, o que eu pregar, o que eu ensinar, não vai cumprir com o propósito de Deus, que é que as pessoas sejam libertas através do conhecimento da verdade. Nós temos um problema sério nos tempos de hoje. Aliás, já vem há muito tempo, né? Mas tem se agravado. As pessoas não estão mais conseguindo discernir um falso profeta de um verdadeiro. As pessoas não têm discernido um lobo de um pastor. Olha que as diferenças é gritante. Até mesmo a olhos nus. No caso do lobo e do pastor. Vocês sabem por quê? Sabe, queridos, o porquê que as pessoas, a multidão, a massa, não tem discernido a diferença entre um pastor e um lobo? Porque não leem as Escrituras, não estuda as Escrituras, não medita nas Escrituras. Então qualquer coisa que é apresentado é absorvido. Então nós precisamos voltar a antigos hábitos. Leitura das Escrituras. Não é ir para um seminário de teologia e ficar lá enfiado, lá 10 anos, 8 anos, não. É simplesmente ler as Escrituras. Simplesmente meditar nas Escrituras. Isso. Quando eu nasci de novo, porque eu nasci fora da igreja. Igreja... Não estava num templo quando eu nasci bem antes de ir para um templo, para um prédio. Eu não tinha Bíblia. 20 anos atrás eu não tinha Bíblia e também não tinha condições de comprar uma. Por isso que hoje, sempre que eu posso, e até sem poder, procuro comprar Bíblias e ofertar, dar para as pessoas. Um ímpio me deu uma Bíblia. Alguém tentou me vender uma Bíblia, o olho da cara, e falou, não compra não, eu vou te trazer, eu tenho 2 lá em casa, vou trazer uma para você. E eu não lia a Bíblia não, eu comia. Eu comia. Bíblia era a palavra de Deus era a minha refeição principal. De modo que, quando eu me envolvi com seminário de teologia, me envolvi com cursos na igreja, eu só arrumava problema.
Porque falavam coisas, pregavam coisas, ensinavam coisas que eu não tinha visto na Bíblia. Quando eu fui para o seminário de teologia fazer bacharelado em teologia, eu tive mais problema ainda, porque lá era só os caciques da teologia. Aí eu me batia de frente, porque a lataria era fraca, né? Mas eu entrava em crise. Por que que as pessoas estão pregando isso? Por que que as pessoas estão ensinando isso desse jeito? Sendo que as escrituras não falam assim, não ensinam assim. O contexto não é esse. Essa já tem sido uma das minhas preocupações desde quando eu pus o meu pé na igreja. Um dia tentaram me enganar. Não, ele prega assim por falta de conhecimento. Depois eu descobri que não é falta de conhecimento, é uma questão de espírito. Não é falta de conhecimento. Conhecimento tem. Saber, sabe. Então, queridos, vamos chamar a responsabilidade para nós. Vamos ler as Escrituras. Vamos meditar nas Escrituras. Vamos nos aprofundar nas Escrituras. Não é só para a nossa edificação própria, mas é que assim possamos ajudar outros a entrar para o reino de Cristo, através do Evangelho do Reino. Me perguntaram por que eu queria fazer teologia na época. Eu disse, para servir melhor. Pois não estão servindo de forma correta? Se estão, não sei, mas eu quero servir melhor. Eu quero dar o meu melhor. Custa caro. Custa caro, irmão, dar o seu melhor. Custa. Custa. Não custa só recurso financeiro. Custa recurso físico. Custa recurso espiritual. No campo espiritual, o desgaste é muito grande. O preço é muito alto. Mas eu fui forjado no fogo, fui forjado no campo, e o bom do campo é que você não tem concorrente, não porque não surge, é porque surge, mas eles logo fogem, logo vão embora, logo entrega as armas e vão embora, porque o negócio é tenso. Então é isso, nós temos que entender uma coisa, irmãos, não é transferência de poder, que é o mesmo que unção, não é transferência de conhecimento, não tem isso no cristianismo, transferir unção, transferir conhecimento. O que existe no cristianismo, o que existe no reino de Deus, no reino de Jesus, é resultado do preço que você paga para adquirir. Por mais que o céu opere, o que existe é resultado. Não existe transferência. E nós temos pago um preço muito baixo, ou pago quase nada, ou nada. Por isso que nada de expressivo está acontecendo. Quando eu me refiro a algo expressivo, não está acontecendo, não estou me referindo a multidões. Eu estou me referindo às manifestações do céu aqui na terra, através das nossas vidas. Eu sou um cara que brigo, até parei um pouco, muito com Deus. Parei um pouco. Eu acho que o couro foi amaciado, não sei. Porque eu fico cobrando de Deus. Mas eu espero que Deus também não cobre de mim, porque se Ele cobrar, como é que eu vou fazer? Acomodado. Não, mas você faz muito, não faço. Para Ele. Eu uso a força dele para brigar com Ele. Eu não vou usar a minha força. Não vou ser carnal nessa situação. Então a questão é essa. As multidões hoje estão enchendo os lugares, estão frequentando os lugares em busca de transferência de unção, transferência de bênção. Está à nossa disposição
do céu para nós, mas é um resultado de busca e de preço pago. Preço pago. Segunda questão, segundo ponto, nascer da água. Nascer da água de longe é o batismo. De longe é o batismo. Eu já vi gente grande, para não contrariar, aceitar que seja o batismo. O batismo é um sacramento que não transforma ninguém, que não regenera ninguém. Já é para os transformados e regenerados. O batismo já é para pessoas que já nasceu de novo. E nasceu da água. Processo. Todo mundo conhece a passagem da samaritana, na beira do poço. Jesus vai ter com ela ao meio-dia, porque ele sabia que era o horário que ela ia lá. E fala para ela da água viva. Referindo-se ao poço. Porque a água do poço, a água captada da chuva, que era o caso comum na época, é uma água boa. Mas a água do rio é melhor. Naquele tempo era melhor, né? Porque se você for comparar a água colhida da chuva com a água do rio Meia Ponte, é melhor você ficar com a água da chuva. A água da chuva é melhor. Então Jesus disse para aquela mulher: da água que está nesse poço aí, você vai tomar, vai beber e vai continuar tendo sede, mas da água que eu tenho, que se eu te der dessa água, você não tornará mais ter sede. Fazendo referência à água viva. Então nascer da água não é batismo, nascer da água é beber de uma fonte que jorra. De uma fonte viva que jorra sempre. E que se você beber dessa água viva, você tornará a ter sede natural. Você terá necessidade de tomar água e seus minerais para matar a sua sede física, mas nunca mais terá sede espiritual. Você será saciado. É igual comer o pão da vida, Jesus. Quem se alimenta do pão da vida nunca mais terá fome de pão espiritual. Jesus é o pão da vida. Então essa água é o quê? É só você ir lá para Apocalipse 22, que diz o quê? Esta água é a água que flui do trono de Deus e do Cordeiro Jesus. Interessante que a nova cidade santa, a Nova Jerusalém, terá como praça o paraíso, o jardim do Éden. Porque se você ler Apocalipse 22, você vai ver que lá tem a árvore da vida, está lá. E nós sabemos que a árvore da vida se encontra no jardim, no paraíso, que foi recolhido. Então, no Nova Terra, ele vai ser trazido de volta e colocado no centro da nova cidade santa, a Jerusalém Celestial, que vai descer para cá. Mas essa não é a questão. Então, esta água viva é o próprio Jesus. Esta água viva é o Verbo. Eu preciso me alimentar. E como eu me alimento do Verbo? Como eu me alimento, como eu tomo essa água viva? Tendo uma vida relacional com Jesus. E essa vida relacional se inicia através das Escrituras. Através da palavra, através da leitura das Escrituras. O primeiro processo para entrar, o primeiro passo para entrar para o reino de Cristo é ler as Escrituras, é se aprofundar nas Escrituras, é se alimentar do pão da vida, é beber da água viva que é o Cordeiro.
Porque aí ocorrerá um fluir espiritual. Um fluir espiritual. Romanos 10:17 fala o seguinte: logo a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Nós sabemos que não é simplesmente ouvir, mas é dar ouvido. E para que a fé seja gerada, é necessário o quê? Por isso que a importância de se pregar o evangelho do reino. Mas para se pregar o evangelho do reino, precisa-se conhecer esse evangelho. Precisa-se viver esse evangelho. Não é simplesmente ouvir, mas é incorporar esse evangelho. É incorporar esse evangelho, esse ensinamento. É assimilar. O que é assimilar? Tornar-se igual. Tornar-se igual. Eu preciso me tornar igual a Cristo. Veja bem, quantos milhões de evangélicos no Brasil? Estatística está meio furada aí, mas por aí, né? Faz 100 milhões, 70 milhões, 80 milhões, não importa. Se fosse 10 milhões e vivesse o evangelho como se deve viver, esse país seria outro. Não é o que está sendo aí, que vem sendo aí há tanto tempo. Não há relevância. Por que não há relevância? Porque o evangelho do reino pode até estar sendo pregado, mas muito pouco. E esta pregação que aí está não está sendo relevante. Vocês sabiam que a maioria, presta atenção, a maioria das igrejas, das denominações, das instituições religiosas, evangélicas no Brasil, tanto grandes como pequenas, não trabalha mais com conversão. A maioria não está mais trabalhando com conversão. A maioria não estão preocupadas com as vidas, com as almas, com a salvação dessas almas. Não estão preocupados com a cura, com a libertação das pessoas. É negócio. Tanto grandes como pequenas, a maioria já desistiu de trabalhar, já parou de trabalhar com conversão, com a regeneração do homem. Elas trabalham com adesão. O negócio, o importante é que as pessoas aderam, vem aderir à organização, à denominação. Elas não estão preocupadas se a pessoa vai se tornar um cidadão do reino. Elas estão preocupadas que as pessoas façam parte da instituição deles, da organização deles, da linha de pensamento deles, da doutrina deles. Olha bem, Jesus sequer veio trazer paz a essa terra. Sequer veio fazer isso. Pelo contrário, né? É espada. Muito menos trazer o céu para a terra. Jesus não veio trazer o céu para a terra. Ele veio trazer, implantar seu reino através do evangelho. E através desse evangelho resgatar, buscar os que se havia perdido. Também não veio para curar. Ele curou, continua curando por causa da sua compaixão. E nós devemos ser imitadores de Cristo em todos os aspectos. Por isso nós devemos buscar do céu, a maneira do céu de fazer as coisas.
Por isso que nós precisamos buscar do céu uma visão, a visão do céu. Porque se eu for analisar, se eu for trabalhar uma estratégia, eu tenho uma visão. Eu tenho uma maneira de fazer as coisas. Mas não é a minha maneira, não é a minha visão, não é a nossa maneira, não é a nossa visão, é a de Jesus. Eu sempre disse para as pessoas, se eu tiver que seguir homens, vou seguir eu mesmo. Por que eu vou renunciar o meu eu para seguir outro eu? Eu renunciei o meu eu para seguir Jesus. Não adianta fazer proposta. Se não for para me seguir Jesus, eu fico onde eu estou mesmo. No meu eu, com o meu eu. Essa é a questão. Então precisamos nos tornar igual a Cristo. Precisamos estudar as Escrituras, precisamos nos aprofundar na palavra, precisamos nos envolver com Jesus, ter uma vida relacional com Ele. Você sabe qual foi a de Jesus na época dele? 100% homem, 100% Deus. Jesus teve um alto desenvolvimento espiritual. A maioria das pessoas hoje, a maioria, são raquíticas espiritualmente, por falta de assumir a responsabilidade que lhe cabe. E aí? Por falta de tomar a cruz, falta de assumir a responsabilidade. A questão não é essa, assumir ou não, a questão é você e Jesus no dia do juízo, é eu e Jesus no dia do juízo. Porque existe duas ressurreições, uma para a vida eterna e a outra para o juízo, a questão é o juízo. Nas minhas crises eu tinha falado para mim mesmo, eu vou parar, eu vou largar a mão, vou cuidar da minha vida. Mas eu não consegui, não consigo. Não sei o que eu vou fazer, como vou fazer, estou orando para fazer do jeito do céu, da maneira do céu. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Além do que eu já fiz, além do que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque no dia do juízo eu vou prestar conta. Eu vou prestar conta da minha omissão. Eu vou prestar conta da minha omissão. Então eu estou decidido que, enquanto eu viver, eu vou fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa, vou continuar dando o meu melhor. Eu tinha parado de pensar, vou parar de dar o meu melhor. Por causa de tantas controvérsias, tantos obra contrária, desserviço ao reino. Mas eu resolvi contrapor. Vou orando, jejuando, e a gente vai buscando, e vamos ver o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer, você sabe também. Quando você busca, quando você ora, quando você jejua, quando você medita na palavra, Deus não fica de braço cruzado. Deus só fica sem ação diante dos omissos, dos preguiçosos, mas diante de quem age, Ele não fica de braços cruzados, Ele vai operar. Ele vai operar. Terceiro ponto, nascer do Espírito. Não importa a cultura, posição social, religião, posição política, partido político, não importa, não interessa, tem que nascer de novo. Se a porta de entrada para o novo nascimento é o verbo, é a palavra, é a água viva, então, aqui está a grande questão, é necessário nascer do Espírito. Nascer do Espírito é nascer do céu, é nascer de Deus, é ter de volta, é ter novamente algo que foi tirado, que foi perdido por causa do pecado original. Lá, Adão.
tem que nascer de novo. E tem mais, queridos. Um cidadão do céu e um cidadão que não é do céu tem grandes diferenças. Diferenças imensas. Que eu não preciso ser teólogo, eu não preciso ter 50 anos de igreja para perceber qual é a diferença. Não precisa. E as pessoas, os ímpios, sabem diferenciar isso, às vezes melhor do que nós. Porque tem ímpio que não converteu, mas ele já mexeu na Bíblia, conhece muita coisa. Já leu a Bíblia, já sabe como é que funciona. E usa ela ainda contra a gente, se você vacilar na fé. Se você permitir, ele faz isso. Não se trata de ser membro de uma denominação, de uma religião, fazer parte de um ciclo religioso, ou de uma organização secreta. Se trata de ser um cidadão do céu. Nascer de novo para quê? Para ser um cidadão do céu. É para isso. E todo cidadão do céu tem um selo. É selado, registrado. E não existe nenhum cidadão do céu que vai perecer, que vai se perder. Uma vez cidadão do céu, eternamente cidadão do céu. Porque os que estão se perdendo, não completou o processo. Ficou na água. Não quis tomar da água viva, ficou lá, ficou dali para trás, da água para trás, não passou não. Não adianta. Eu tenho visto ao longo da minha vida, antes de ser cristão, e hoje eu compreendo isso, não adianta construirmos altares ou altar. Não se trata de construir altar. Através de obras, através de contribuição, através de rituais. Não. Se trata de ser o próprio altar. Quando é que eu sou um altar de Deus? Quando de fato eu contenho Deus. Eu sou um altar de Deus. Porque uma coisa é ser templo do Espírito Santo, outra coisa é conter o Espírito Santo. E aí a diferença é revelada. Espírito Santo, não, sem Espírito Santo. Não se trata de fazermos sacrifício. Não, não é questão de sacrifício. A coisa é mais agravante. A coisa se agrava mais. Porque se trata de ser o próprio sacrifício. Como Jesus foi o sacrifício vivo, santo. Nós devemos ser, apresentar os nossos corpos, a nossa vida e os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Se trata de ser o próprio sacrifício. Quer empunhar a espada? Se prepara para o sacrifício. Sacrifício, irmãos. Sacrifício. Não tem jeito. Ser nascido de Deus é ser nascido do alto. Os nascidos do alto vivem uma vida do céu. Aqui a coisa pega. Os nascidos do alto, os cidadãos celestiais nesta terra, vive uma vida do céu. E eu não estou me referindo a coisas externas, mas interna, independente da circunstância. Independente da circunstância, vive uma vida do céu. Muitas pessoas, e eu conheço muitas, já preguei para muitas, já estive em ambientes terríveis, estão vivendo uma vida de inferno. Eu disse que nunca mais eu vou medir palavras para tratar, eu tenho que usar palavras de amor,
de graça, mas uma coisa é certa: por que estão vivendo uma vida de inferno? É porque são do inferno, literalmente. E a pregação do evangelho do reino, como um dia me tirou de lá, te tirou de lá, vai tirar essas pessoas também de lá. 99% das patologias aí relacionadas à tarja preta são patologias evitáveis. Por que não se evita? Falar nisso, se tiver alguém aqui interessado, querendo abrir um negócio, com capital para abrir um negócio grande, médio, abra uma farmácia. Abra uma farmácia, irmão. Porque o povo está doente. E as doenças da alma refletem no físico. Não vai faltar cliente. Não estou me referindo a patologias naturais, físicas, que todo mundo é acometido. Estou me referindo a questões da alma, que podem ser evitadas e podem ser curadas. Curadas não, ter o refrigério. Porque eu ainda não vi respaldo bíblico para dizer para vocês, ou para quem quer que seja, que a alma possa ser curada. Conversão, arrependimento e refrigério. Só podemos ter o refrigério. Mesmo porque se for para curar a alma, todo dia você tem que ser curado. Porque todo dia nós somos afligidos, nossa alma é afligida. Todos os momentos. E para concluir, uma vez cidadão do céu, sempre cidadão do céu. O reino de Deus consiste na justiça, na paz, na alegria, no Espírito Santo. Cidadão do céu pode até não ter o que o mundo oferece. Você pode até não ter, está tendo o que o mundo oferece, o que o mundo diz para você que você precisa. Pode até ser, mas tem o que o mundo nunca poderá dar. Nós temos o que o mundo nunca poderá nos dar. Não diga eu sou pobre. Não, faz isso não. As pessoas são pobres. As pessoas são pobres porque elas querem ser pobres. Porque o que o Senhor tem para nós vale mais do que toda a prata e todo o ouro que está nessa terra. O que o Senhor tem para os perdidos, para os afligidos, vale mais do que toda a prata e todo o ouro. Não pode ser adquirido com fortuna nenhuma. O que está em nós é maior do que tudo que está no mundo. O que é que está no mundo? O mundo jaz do maligno. E o que se encontra, o que se tem no cidadão do céu? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então a questão é essa. O cidadão do céu contém algo que não pode ser adquirido por fortuna nenhuma. Então o fato às vezes de nós não termos muitos recursos, ou recurso nenhum, isso não nos classifica como os pobres, porque no Senhor nós somos muito ricos. Muito ricos. Mais ricos do que qualquer um neste mundo. Mais rico do que o próprio mundo. Amém? O reino de Deus e seus valores, seus princípios, isso precisa ser trazido e inserido novamente nas congregações, nos nossos corações, porque os valores que aí estão sendo anunciados, sendo pregados, não tem nada a ver com os valores do reino de Cristo, do reino de Deus. Precisamos trazer de volta, pedir ao Senhor que traga de volta, que coloque em nós novamente a paixão, o amor pelas vidas e pelo seu reino. Eu não estou mais vendo certos anúncios, certas notícias. Não dou conta mais. Para que ficar sabendo? Se eu não estou fazendo nada para impedir, nada para mudar.
Na hora que eu estiver podendo fazer algo, aí eu vou me envolver, vou saber mais. Até lá não. Nós falamos muito da marca da besta, né? Mas a oração do Pai Nosso fala o seguinte. Aliás, quem não é filho, chamar Deus de pai é blasfêmia. Somente um selado deve chamar Deus de pai, porque somente um selado pelo Espírito Santo realmente é um filho de Deus. Só um cidadão do céu realmente é um filho de Deus. E somente um cidadão do céu, um cidadão celestial nessa terra pode chamar Deus de pai. Os outros podem chamar, mas está cometendo blasfêmia. Tá? Então a questão é essa. Vamos agir. Vamos orar mais. Vamos jejuar mais. Vamos ler mais as Escrituras. Vamos dar mais testemunho. Vamos nos envolver menos nas polêmicas de redes sociais. Vamos falar menos quando não é necessário. Vamos agir. Vamos contrapor o sistema religioso. Você sabe por que nós somos chamados? Para boicotar o sistema, boicotar o mundo. Mas como é que nós vamos boicotar o mundo se nós estamos nos sucumbindo a ele? Nós estamos nos moldando a ele. Para contrapor, precisamos de mudar. E mudar muito, e mudar radicalmente a nossa posição. Há quanto tempo eu não ouço falar do reino de Deus por aí, e dos seus valores, dos seus princípios? O negócio é céu na terra. O negócio é trazer o céu para a terra. De fato, a terra é um céu. O primeiro céu é a terra. O segundo céu é os ares. E o terceiro céu é onde Paulo esteve, o trono de Deus. Aliás, a única coisa que os ímpios vão conhecer, o único céu que os ímpios vão conhecer é esse aqui. O único céu que os não convertidos, não nascidos de novo, vai conhecer é esse aqui. Então, ou se convertam, se arrependam e se convertam, se dê por satisfeito. E é isso aí. Não tem mais não. Amém? Que os irmãos que vão pregar depois consigam fazer melhor do que eu. Pregar melhor do que eu. Expor esta questão do reino de Deus e sua justiça mais do que eu. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos nessa noite, nesse momento, e nós sabemos, Senhor, que existe uma demanda que vem de encontro com as nossas necessidades próprias e com a necessidade das pessoas, de terem suas almas refrigeradas, de serem transferidas das trevas para a luz, de serem transportadas, de serem membros do reino do céu. O Espírito Santo nos desperta, nos impulsiona, nos orienta a promover o teu reino e a consolidar o reino do céu no coração das pessoas. Nos ajuda, Espírito Santo, com o evangelho do reino, com a propagação do evangelho do reino, com as coisas do céu. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda. Amém?